Olá, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, esse novo vídeo sobre a aula controle da homeostasia, né? A aula na qual nós começamos, né, de forma online e alguns arquivos, né, nós professores estamos mandando para vocês terem uma ideia do que vai ser falado e discutido logo após na aula online, perfeito? Bom, na verdade, só para relembrar, controle homeostático ou controle da homeostasia, vocês sabem muito bem, né? É interessante a gente descobrir sempre a etimologia das palavras, né? A palavra homeo igual estase parado, né? Então vocês sabem, eu não vou ficar repetindo, nem ser muito redundante, o que nós estamos estudando logo no início da disciplina seria a manutenção das variáveis fisiológicas constantes. E a perda disso te leva a doenças, por exemplo, te leva à perda da saúde. Ou seja, o nosso sistema fisiológico as nossas variáveis fisiológicas devem ser mantidas de forma constante, perfeito? Bom, daí, na verdade, eu havia falado para vocês que as nossas variáveis fisiológicas são divididas em dois fatores, em duas situações, na qual nós falamos bem assim, que são variáveis rígidas e variáveis flexíveis. Essas variáveis rígidas, eu até citei, por exemplo, comecei a falar, né, da temperatura, já falei para vocês da temperatura, não vou me ater muito a isso mais. Mais tarde vou trabalhar com vocês via online, né, adiantar o assunto ainda mais. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, né, na hora da aula lá, pergunte. Mas a temperatura, vocês sabem, é uma variável rígida, ela não pode mudar demais. E fica meio estranho, né, quando a gente fala homeostase, que é um termo criado em 1840, se não me engano, ou em 45, né, por Claude Bernard, né, manutenção, né, ou seja, igual e parado, as variáveis fisiológicas não podem mudar. E é estranho porque quando a gente fala variáveis, né, variam. Só que a questão né, é o mínimo de variação possível. Algumas variam bastante, que são as flexíveis, e outras a sua variação praticamente é imperceptível, e uma variação né, de uma variável fisiológica que seja rígida, se ela subir um pouco mais, se ela se alterar ou descer, isso é compatível com a vida. Um claro exemplo, que eu falei da temperatura para vocês, o principal mecanismo que o ser humano tem para regular a temperatura é a sudorese, né? Através da sudorese, através da respiração que eu havia falado para vocês. Ou seja, só o simples fato da sudorese, né, da respiração, isso tem uma atuação muito importante, mas a sudorese é muito, muito mais importante, né, muito mais importante. Lançar uma lamínula d'água na superfície corporal, isso é suficiente, muitas vezes, para regular a sua temperatura. E é claro que nenhuma dessas variáveis você possui um controle sobre ela. Isso aqui é mediado pelo sistema nervoso, chamado sistema nervoso autônomo, autonômico, que será tema de aulas mais para frente, né? Aí da qual a gente fala sistema nervoso simpático, parasimpático e por aí vai. Mas isso aqui você já sabe muito bem. Já falei de pH para vocês, significa potencial hidrogeniônico, na qual esse potencial hidrogeniônico seria o famoso pH sanguíneo, né? Potencial hidrogeniônico é a capacidade que uma substância tem, quando jogada em meio aquoso, de liberar o íon, esse íon hidrogênio. Então, quanto maior você libera esse íon hidrogênio de uma molécula, mais ácida a substância é, perfeito? Então, o nosso sangue, né, o pH sanguíneo, ele é rígido, ele não pode mudar demais, a sua variável tem que ser rígida, vocês já sabem por quê. E o principal mecanismo que o corpo tem, que eu já disse para vocês, que o ser humano tem, para regular o pH é através de fato da respiração, através da eliminação do CO2 ou da retenção do CO2. Ou seja, a retenção do CO2 acontece a reação dele com a água formando ácido carbônico, e que por sua vez acaba derrubando, despencando o pH, deixando o sangue mais ácido. Isso não é interessante, isso pode levar à morte, porque é uma variável rígida. Eu havia que eu tinha parado aqui com vocês íons. Íons, né? Íons são muito importantes, porque os íons, no que são íons, né? São átomos com alguma característica diferenciada, mas os íons, na verdade, estão envolvidos em muitos sistemas fisiológicos de importância ímpar, né? De todos, praticamente. Mas o que a gente usa os íons na fisiologia, na parte da neuro, por exemplo, né? Da homeostasia da neuro, é a parte da formação vamos dizer assim, de uma forma mais simples por enquanto, da corrente elétrica, que vou chamar daqui para frente de potencial de ação.
Então, que é o tema do assunto da próxima aula. E o entendimento desses íons, pelo menos de forma superficial agora nessa aula, e saber que é uma variável que não pode mudar muito, mantê-los constantes no corpo é muito importante para a formação normal, principalmente das células especializadas que fazem isso, que são os neurônios. Os neurônios são as células primordiais, são aquelas primordiais em que? Especialistas em gerar corrente elétrica, ou seja, potencial de ação. E através da manutenção constante desses íons, que são variáveis rígidas, devem ser mantidos de formas constantes no corpo, é que as nossas células conseguem se comunicar, entre aspas, entre elas, né? Conseguem se comunicar entre elas, ou através de uma neurotransmissão, ou através simplesmente de uma sinapse elétrica. Isso é muito importante, né? Então, vale a pena a gente lembrar que alguns íons, eles devem ser... Tem bastante, né? A gente olha assim, nossa, será que eu tenho que acabar decorando esse monte de íon? Não, isso não é necessário, tanto que existem figuras e tabelas, e muito menos decorar valores, né? Os íons a gente acaba aprendendo ao longo do tempo de estudo, né? Mas alguns a gente tem que saber. Não números, não valores. Saber, tipo, se está dentro ou se está fora. Então, como assim se está dentro ou se está fora? Se eu Digamos que essa figura é bem simplória, né? Você vê a representação esquemática de uma célula, com seu núcleozinho aqui, né? Aqui, meio intracelular, e aqui o meio extracelular. Logo, por exemplo, ó, vamos ampliar aqui a figura. Você percebe, ó, deixa eu ampliar a figura aqui para vocês. Vocês percebem que o sódio é um íon muito importante. Sódio, Na, vocês sabem por quê? Porque a maioria dos íons, né, eles recebem o nome... São da tabela periódica, são metais, ametais, enfim. E a tabela periódica provém a nomenclatura do latim, como praticamente 95% que é científico é do latim. Então, sódio, Na, porque se chama nátrium, né? A gente vai falar isso depois, mais pra frente, se vocês quiserem. Vocês percebam que o sódio, numa célula, e isso aqui poderia ser um neurônio, você percebe que, pelos valores aqui, o sódio sempre se concentra do lado de fora, em maior quantidade, comparado com o lado de dentro. Você percebe isso, ó. Eu tenho muito mais fora do que dentro. Então percebam que o sódio é um íon que você não pode esquecer, que ele sempre vai ficar mais concentrado do lado de fora. Ou seja, ele sempre vai se concentrar do lado de fora, né? Sempre do lado de fora, o sódio. Outro íon que você tem que saber também, né, que ele é importante para você ter um entendimento pleno das próximas disciplinas, como a formação do potencial de ação, de como que os neurônios geram corrente elétrica, esse outro íon aqui, ó, que está logo abaixo aqui, ó, esse aqui. Esse aqui você vai ter que saber também. E esse outro íon aqui é o cálium. Poxa, professor, mas eu nunca ouvi falar dessa substância chamada cálium. Porque tá em latim, né? E cálio em latim é o potássio. É o famoso potássio. Perceba que está ao contrário, né? Pela numeração, pelos valores, percebam que o potássio está muito mais concentrado dentro do que fora. Diferente do sódio, fora do que dentro. Daí a gente pergunta, para que e por que isso? Calma, a gente vai chegar lá e por que disso. Mas quem é responsável por essa diferença dessas concentrações de íons do lado de fora e do lado de dentro? É a membrana celular. Isso gasta energia, isso dá trabalho, né? Então, quando a gente fala assim nas aulas, às vezes nós escutamos os professores falarem assim, qual a função da membrana celular? Muitos falam envolver a célula, proteger, conversa, né? Na verdade, a principal função da membrana celular é selecionar o que vai entrar e sair da célula. Exatamente fazendo o que vocês estão vendo aqui. De certa forma, a membrana celular ela fica tirando o sódio toda hora para colocar do lado de fora e quase nada de sódio dentro. E o potássio, ó, ela deixa dentro para o lado de fora. E isso tem um porquê e tem um sentido muito importante. Então, esses dois íons, a priori, vocês devem saber. Sódio e potássio. Sódio concentrado muito mais do lado de fora e potássio concentrado muito mais do lado de dentro. Esse outro íon aqui, ó, você também deve saber, que é esse aqui logo abaixo, ó. Esse outro íon aqui, ó, é o cálcio. O cálcio, pelos valores, ó, ele é muito mais concentrado do lado de fora, tá vendo? E por último, como eu falei para vocês,
São apenas 4 que vocês devem aprender. É esse aqui, ó. Esse aqui, né? Que íon é esse aqui? Aí muitos vão falar aqui, ó. Ah, é o cloro. Não, cloro te mata. Cloro é Cl2, né? Aqui é o cloreto, é o íon. Perceba que os íons, eles apresentam valências, positivas ou negativas, né? Então, por enquanto, esses 4 íons são importantes para vocês, e vocês não podem esquecer desses 4 íons. O sódio, o potássio, o cálcio e o cloreto. Para te facilitar, preste atenção, ó. O sódio, o cálcio e o cloreto sempre estão concentrados mais do lado de fora da célula. E o único que eu quero que, né, desses que eu quero que vocês não esqueçam, que está mais concentrado do lado de dentro, é o potássio. Daqui para baixo o resto, por enquanto não importa, não vai importar nada agora na homeostasia. Perfeito? Por quê? Porque esses 4 íons aqui, ó, o sódio, o potássio, o cálcio e o cloreto, eles são fundamentais para o entendimento da formação do potencial de ação. Ou seja, para a formação, para vocês entenderem como que um neurônio consegue propagar corrente elétrica em milivolts, até 30 milivolts, o neurônio é especialista nisso. Como que o seu coração, que tem, as pessoas falam, né, o famoso marca-passo cardíaco, né? Eu tenho marca-passo natural, fisiológico no coração? Tem. Você tem um grupo de células que fica reverberando corrente elétrica ali dentro. Graças a quê? Graças a isso. Graças a esses íons. Então, a priori, os íons são variáveis. Os íons são variáveis rígidas. E eles não podem mudar demais, porque nós precisamos deles, né? Nós precisamos para a formação básica da corrente elétrica celular, para os neurônios se intercomunicarem. Por enquanto é só isso. De forma que, se você, dito isso, né, quando eu disse isso, se eu pegar esse exemplo aqui e falar assim para vocês, ó, digamos que aqui é a membrana, como está escrito, aqui é o lado de fora e aqui é o lado de dentro. Percebam que se isso aqui fosse o sódio, como é de fato, porque percebam que o sódio, esses pontinhos do sódio, né? Eu tenho uma concentração de sódio muito maior do lado de fora do que do lado de dentro. Vocês conseguem ver isso? Qualquer abertura que o sódio encontrar, se a membrana deixar, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, porque na natureza as substâncias sempre buscam o equilíbrio, entenderam? Então, se eu voltar aqui, ó, esse sódio que está sendo colocado do lado de fora de propósito é por um motivo, porque de repente, em algum momento a célula vai querer que ele faça o quê? A célula vai querer que ele entre, que ele entre muito rápido. Isso tem um sentido, tem um porquê para ele fazer isso, tá? Então, percebam que na natureza as substâncias sempre buscam equilíbrio. E esse equilíbrio, obviamente, entre os íons acontece também. E a membrana está desequilibrando. Perfeito? Bom, que são os fatores que influenciam, né? Que é a diferença de concentração. Se você tem uma substância mais concentrada de um lado do que do outro, obviamente, essa substância vai querer se igualar. É como se você tivesse um cilindro de gás com gás comprimido ali dentro. Se você perceber dentro de um cilindro de gás comprimido, a maior quantidade de gás preso ali comparado com o ambiente externo. Qualquer abertura, qualquer válvula que você abre, esse gás vai sair do cilindro, né? Aqui acontece a mesma coisa. Isso que eu estou falando para vocês. Correto? Perfeito? Isso, claro, né? Isso é só um desenho simples, né? Esse desenho, isso representa como que a membrana celular fica trabalhando a todo momento, ou botando esses íons, que seja o sódio, ou o potássio, ou o cloreto, ou o cálcio, que são os 4 mais importantes, botando para dentro ou para fora. E isso gasta energia, isso gera um gasto energético. Isso gera um gasto energético muito grande, correto? Bom, então percebam que por enquanto não muda nada o que eu disse. Parece uma figura mais complicada, uma figura em fisiologia. Perceba que eu tenho aqui uma fibra em amarelinho, como se fosse um axônio. Perceba que vocês já me ouviram falar que o potássio sempre fica mais do lado de dentro se eu comparar com o lado de fora. Qualquer oportunidade que o potássio vai ter, se ele estiver dentro, ele vai querer fazer o quê? Ó, olha a seta em vermelho. Ele vai sair. Tá vendo? Por quê? Porque ele vai querer buscar
a estabilidade, vai se igualar, não é? Se eu vier para o outro lado aqui, ó, o sódio não fica mais do lado de fora, qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai entrar, tá vendo? Então, por enquanto, fique com isso na cabeça. Por quê? Porque a célula faz isso de propósito. Só para adiantar, eu estou passando de um lado para o outro da membrana um átomo, um íon. E em volta desse íon, desse átomo, existe elétrons. Então, eu estou passando elétrons de um lugar para o outro. Então, eu estou passando uma corrente de elétrons. Será que isso tem a ver com geração de corrente elétrica nos neurônios? Tem, é isso aí. Por isso que os íons devem ser mantidos constantes, né? Então, aquela animaçãozinha que a gente vê às vezes dos neurônios, né? Transmitindo potencial de ação de um para o outro, ou seja, né? O corpo celular, os dendritos, axônios, a parte microanatômica de um neurônio, né? A biologia celular. Percebam que a passagem dessa corrente elétrica, ela depende desses íons. E se esses íons não estiverem mantidos de forma ideal, adequada, rígidos, não existe a formação de corrente elétrica, de potencial de ação, e o seu neurônio não funciona. E se o seu neurônio não funciona, você pode ter alguns problemas de saúde sérios no sistema nervoso central. Correto? Muito bem. Então, simplesmente essa passagem, essa troca de íons, ó, de um lado para o outro, ó, faz com que haja a formação de uma corrente elétrica. Perfeito? Claro que agora eu não quero, o meu objetivo não é ensinar vocês como isso acontece. O meu objetivo principal é mostrar a vocês para que esses íons devem ser mantidos constantes. Essa passagem que vocês estão vendo do sódio entrando e do potássio saindo, vocês não têm condição de entender isso agora, porque eu não dei aula disso ainda, vou dar mais para frente. Mas não entendam isso. Íons são variáveis rígidas, devem ser mantidas constantes, para manutenção constante, principalmente isso daqui, ó, do neurônio. Perfeito? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui que é importante. Tá vendo? A membrana ela fica a todo momento, ó, trabalhando, ó, colocando o sódio toda hora para fora, para manter, lembra que eu disse que do lado de fora da célula, o sódio sempre vai ficar mais concentrado, e a todo momento você percebe que o potássio vai sendo colocado a todo momento para dentro. Por isso que você cria essa diferença de concentração iônica. Mais sódio fora e mais potássio dentro, para um motivo específico, que é para a geração da corrente elétrica. Agora, como que é gerado, a gente vai entender depois. O importante é você saber isso, né? A importância deles ficarem mantidos em concentrações rígidas para a geração, né? E voltando lá, né? Voltando aqui no que eu tinha dito para vocês, esses quatro: sódio, potássio, cálcio e cloreto. Quem fica sempre fora? 3. Sódio, cálcio, cloreto. Quem vai ficar sempre dentro? Potássio. Perfeito? Não esqueçam disso jamais, que nós vamos trabalhar isso depois. Ok? Aqui algumas substâncias que conseguem ou não conseguem atravessar a membrana celular, correto? Percebam que os íons, aqui não me interessa aqui em cima por enquanto, mas olha os íons, ó, são átomos. O hidrogênio é o menor que existe. Ele é repelido pela membrana celular. Então percebam que todos os íons, para entrar numa célula, precisam de uma proteína de membrana. São os famosos canais, quando a gente fala, ou talvez vocês já ouviram falar, os famosos canais de sódio, canais de potássio, canais de cloreto, e por aí vai, e assim sucessivamente. Correto? Então, essa é a lição de hoje, dessa pequena aula que eu dei, muito rápido, na qual eu quero que vocês entendam que das variáveis rígidas eu falei de temperatura, pH e íons. E hoje eu só falei uma aula rápida sobre íons, que à noite nós vamos falar mais sobre isso, sobre PO2 e PaCO2, pressão parcial de oxigênio de CO2, que também deve ser mantido rígidas. E lembre-se, íons, manutenção também rígida, constante. Para quê? Para quê? Para que exista a passagem de íons de um lado para o outro da membrana. Para existir passagem de um lado para o outro da membrana, tem que ter diferença de concentração. Porque se tiver igual, não vai para lugar nenhum. Está igual, né? Então, ele tem que ter essa necessidade de diferença de concentração. O que faz isso é a membrana. A ausência dessa diferença de concentração é incompatível com a vida. Ou seja, não existe mais a formação da corrente elétrica no seu neurônio.
Daí vem a famosa injeção letal, né? Quando tem pena de morte em alguns países, eles usam desse conhecimento fisiológico dos íons para gerar esse tipo de coisa, que eu vou explicar para vocês hoje, tá bom? Ou nas próximas aulas, perfeito? Então, turma, ficamos por aqui, voltamos ao nosso conteúdo, espero encontrá-los mais tarde na nossa aula online. Muito obrigado e espero que vocês venham com muitas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.